Dando continuidade, né, à questão das viroses, nós temos hoje um grande problema na humanidade, que é o coronavírus, o novo coronavírus, certo? Aqui ele recebe o nome de corona porque tem a forma de uma coroa, tá? É um vírus de animal, então ele tem um envelope, tá? Esse envelope de glicoproteína, aqui, certo? Esse amarelinho aqui. Aqui, esse azulzinho, nós temos as proteínas, hemaglutinina, esterase, que vai fazer o reconhecimento das nossas células, tá? Aqui em vermelho, o envelope do vírus, tudo isso faz parte do envelope do vírus, tá? Ele é um vírus de RNA, tá? Um RNA, ele é um ribovírus, certo? E essa é a estrutura desse vírus que nós estamos aí procurando saber como é que ele se comporta, como é que a gente pode fazer para tentar salvar a vida das pessoas, uma vez que, por enquanto, ainda não temos a vacina. Então, vamos lá com algumas informações a respeito desse vírus. O que são coronavírus? Né? Os coronavírus faz parte de uma grande família de vírus, de fita simples de RNA. Então, ele é um ribovírus. Ele já está em circulação no Brasil, acredita-se que desde janeiro, fevereiro, por aí, causadores de resfriados comuns, além de outras doenças mais graves, como a síndrome aguda respiratória severa e a síndrome respiratória do Oriente Médio, que causaram, né, no caso, epidemia. Em 2004, a SARS, e 2012, as MERS, certo? Dentro dessa família, nós temos hoje o novo coronavírus, que foi denominado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, como SARS-CoV-2. E a doença por ele causada é conhecida como Covid-19, pelo fato de as primeiras pessoas que apresentarem essa doença foi no ano de 2019, ok? Como é transmitida a doença? O principal meio de transmissão é entre pessoas, de pessoa para pessoa, ou seja, ao tossir ou espirrar, a pessoa que tem o vírus, ela expele gotículas que contêm esse vírus que vai chegar na outra pessoa. Essas gotículas podem contaminar uma superfície ou objeto. Então, esse vírus ele pode ficar numa superfície, num objeto, por um certo determinado período de tempo. Tá? Outras pessoas podem se infectar ao tocar esses locais contaminados, levando sua mão aos olhos, ao nariz e à boca. Essas são as entradas do nosso corpo para o novo coronavírus. Então, uma pessoa contaminada, tosse, espirra, na gotícula vai o vírus, fica numa maçaneta de uma porta, fica no volante de um carro, fica num talher. Outra pessoa não contaminada pega nesse talher, nessa maçaneta, no volante de um carro, leva a mão com o vírus aos olhos, ao nariz e à boca, dessa maneira ela pode se contaminar. Tá? Aqui, no detalhe, são representações desse novo vírus. Tá? Quais são os sintomas da Covid-19? Observe que aqui é feminino, porque é a doença, e o vírus é masculino. Cuidado na hora de falar. Os sintomas são principalmente respiratório, com tosse, coriza, corrimento nasal, dor de garganta, além de febre. Podendo, nos casos mais graves, afetar a falta de ar, o cansaço. Esse é um dos principais sintomas para o novo coronavírus, ou o Covid-19. Na maioria dos casos, os pacientes apresentam sintomas leves ou moderados, mas há casos graves e até fatais, como nós estamos vendo aí no planeta como um todo. Algumas pessoas vão contrair o novo coronavírus e não vão apresentar nenhum sintoma. Outros vão apresentar um sintoma bem leve e outros vão ficar graves e podem ser até fatal. Tá? Os mais vulneráveis são considerados mais vulneráveis pessoas idosas, acima de 60 anos,
Por quê? Porque normalmente, quando a gente vai envelhecendo, algumas doenças vão se apresentando na gente, como diabetes, hipertensão, certo? Doenças próprias da idade. E essas doenças pré-existentes facilitam, né? Debilitam o nosso sistema imunológico e facilitam a evolução do vírus dentro da gente. O que eu posso fazer para me proteger? Porque quando essa questão da proteção, você se protegendo, de certa forma, você está protegendo o sistema de saúde. O problema é a proteção do sistema de saúde. Por isso é que a gente pede para as pessoas, elas se cuidem, para não esgotar o sistema de saúde. O que você pode fazer? Higienizar as mãos com frequência. Vocês viram que o vírus pode ficar em superfície, né? E a nossa mão é onde a gente vai pegar essas superfícies, com solução alcoólica ou com água e sabão, especialmente depois de tossir ou espirrar. Então, vai tossir, vai espirrar, aquela maneira hoje social de espirrar, levando a mão para o ombro, né? o nariz para o ombro. Não compartilhar utensílios pessoais, como copos e talheres, certo? Isso é uma medida. Os restaurantes fechados, então diminui a circulação de pessoas por causa disso, né? Dá tempo de fazer uma higienização melhor para isso aí. Evitar tocar os olhos, nariz e boca. Isso é uma coisa muito complicada, principalmente com crianças, né, e idosos. Evitar lugares fechados com muita pessoa, aglomeração, né, aproximação de muitas pessoas em um ambiente fechado facilita a propagação desse vírus. Evitar contato direto com pessoas que apresentam sinal de infecção respiratória. Cobrir o nariz e a boca antes de tossir ou espirrar com o lenço descartável ou com o antebraço, como eu acabei de falar para vocês. Se eu ficar próximo de uma pessoa infectada pelo vírus, em quanto tempo posso ficar contaminado? Isso é muito difícil de precisar. Não há consenso em relação a isso, né? No caso, os especialistas, eles entendem que o período aproximado, né, vai ser de mais ou menos de 4 a 5 dias para você começar a apresentar o sintoma. E também, isso é levado em consideração, quanto mais próximo da pessoa contaminada você ficou e por quanto tempo você ficou próximo dessa pessoa. Ok? Se eu cruzar com uma pessoa doente, também ficarei doente? Vai passando na rua, aí está uma pessoa doente, eu não sei que ela está doente, mas ou então eu sei que ela está doente, eu vou me contaminar? Os especialistas concordam que ainda tem muito o que aprender sobre esse ponto. Mas 4 fatores provavelmente desempenham algum papel nessa questão. Então, como o vírus é muito novo, nós estamos aprendendo praticamente todo dia com ele, tá? Ele está aí nos mostrando como é que ele é. Então, quanto perto você está dessa pessoa contaminada? Quanto tempo você está perto da pessoa? Se essa pessoa projeta gotículas virais em você e quanto você toca no seu rosto. Então, levando em consideração essas 4 questões aqui, é que nós vamos saber se você vai apresentar os sintomas ou se contaminar mais rápido ou menos rápido. Obviamente, sua idade e sua saúde também são fatores importantes. Nós falamos que as pessoas acima de 60 anos, mas nós estamos vendo pessoas com menos de 60 anos morrer. Por quê? Por causa genética, uma doença pré-existente, alguma coisa ali que interferiu nesse processo. Então não tem mais essa de ter grupo de risco ou não ter grupo de risco. Todo mundo está suscetível a contrair essa doença. Mantenha-se atento às medidas de prevenção verificadas nos tópicos que eu já falei para vocês, tá? Lembrando de evitar aglomeração. Nós estamos vendo que as pessoas parecem que não estão dando muita importância para essa informação. Né? Quanto mais próximo e maior número de gente estiver, se tiver um contaminado ali, ele vai contaminar muito mais pessoas. Isso vai colapsar o sistema de saúde nosso e aí começa a não ter mais leito para todo mundo que apresentar os sintomas mais graves. Tá? Além de fazer uso frequente do álcool gel e ao tocar a superfície. Existe exame para o diagnóstico do novo coronavírus? Sim. E a todo dia, nunca se viu tantos pesquisadores empenhados em descobrir
estudar esse vírus, né? Nem no caso da AIDS, lá nos anos 70, houve um interesse tão grande devido à alta letalidade, à alta e rápida letalidade desse vírus, certo? Então, há um exame que é retirado através da coleta do suave. Suave é como se fosse um cotonete muito grande, né? Na nasofaringe, para detecção do novo coronavírus. Nesse caso, como é tudo muito novo, tem priorizado fazer esses exames só das pessoas mais graves, né? Alguns países estão conseguindo fazer esses testes em massa, mas isso depende muito da capacidade financeira e organizacional desses países. Pacientes com suspeita ou confirmação diagnóstico de Covid-19, mas com sintoma leve, sem sinais de gravidade, devem permanecer em casa. Hoje já existem médicos e secretarias de saúde que dizem que não, que já deve ser internado, porque quando essas pessoas vão para suas casas, quando elas retornam para as unidades de saúde, já retornam muito mal. Então já está se revendo esse protocolo de ficar em casa, só ir para a unidade de saúde e se apresentar complicações mais graves. Caso necessário sair de casa para buscar ajuda médica, deverão usar sempre máscaras dessas simples, não precisa ser dessas máscaras usadas em unidades de saúde. A confirmação do diagnóstico pelo exame não altera o tratamento nesse momento. Existe vacina contra o coronavírus? Infelizmente, não. Como também não tem cura, embora se fale muito sobre vários tipos de substâncias que possam vir a ajudar a melhorar os sintomas dessa doença, ainda não temos nada confirmado, embora existam muitas substâncias promissoras, mas que ainda sem uma confirmação segura de que podemos ao fazer uso dessas substâncias, estaremos evitando as situações mais complicadas. Atualmente não existe vacina contra nenhum dos coronavírus circulantes, tá? Incluindo esse novo, o SARS-CoV-2 ou do Corona 2019. Há tratamento específico para o novo coronavírus? Não há tratamento específico para o novo coronavírus. O tratamento do paciente com suspeita ou infecção confirmada é baseado no controle de sintomas, tá? E tem como objetivo dar suporte clínico ao paciente. Consulte o médico para orientação quanto às medicações necessárias. Doenças causadas por vírus é muito complicado. Quem cura é o nosso organismo. O que a gente faz quando pega uma gripe? Tem remédio contra o vírus da gripe? Não. Tem remédios que vai amenizar os sintomas da gripe. Assim, isso serve, de um modo geral, para todas as doenças virais. O isolamento é indicado para caso suspeito ou confirmado? Sim. Deve permanecer em isolamento de contato ou respiratório. Todos os pacientes com suspeita ou confirmação da infecção pelo novo coronavírus. Tanto no hospital quanto em casa, pelo tempo recomendado pelo médico com acompanhamento regular. Certo? Então fica monitorando isso aí. O isolamento pode ser mantido até 14 dias, podendo ser reduzido ou estendido conforme a orientação médica. Sempre com orientação médica. Casos suspeitos que foram laboratorialmente detectados podem ser retirado do isolamento para a Covid-19. Vale lembrar que as síndromes gripais causadas por outros agentes também requer cuidado com a transmissão e não dispensa a injeção da mão. Então, quando a gente está nos precavendo contra esse vírus de alta letalidade, também estamos nos precavendo contra os outros tipos de síndromes gripais. É isso aí. Essa apresentação a gente fez com o intuito de dar um esclarecimento maior para a vida da gente e também para o vestibular, já que é um tema que os vírus já são recorrentes e o novo coronavírus, com certeza, vai aparecer em alguma prova que, porventura, vocês vão fazer. Aqueles que podem ficar em casa, permaneçam em casa. Aqueles que precisam sair por um motivo ou por outro, saiam protegidos e observem essas recomendações que a gente fez nessa apresentação. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Fiquem em casa e fiquem bem.